Olá, eu sou a jornalista Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal, e hoje estarei falando a respeito de milagres. Quando é que nós precisamos de um milagre? Quando isso acontece, o que fazer? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 8, 23 a 27 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Que esta palavra abençoe os nossos corações. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, adoramos o Teu nome e glorificamos ao Senhor e temos prazer de estar na casa do Pai. Quanto tempo nós gastamos no mundo, no passado, Pai? Quanto tempo, quanta saúde, quanta energia, quantos anos de vida foram jogados fora. Mas Deus, Tu nos restituiu a alegria de viver e nos estabeleceu na casa do Senhor, e nós sentamos em lugares celestiais juntamente com Cristo. Este é um privilégio muito grande. Por isso, Pai, fala agora a cada coração, manifesta agora a Tua glória, Pai, através deste ensinamento, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém e amém. Graças a Deus. Amados, noiva de Cristo, sem manchas, sem rugas e sem defeitos, aqueles que foram eleitos para a eterna salvação. Hoje nós vamos aprender a respeito de um dos milagres mais importantes da Bíblia Sagrada. Jesus deixou registrada esta passagem em Mateus, em Marcos e em Lucas, porque esse momento é de grande impacto para a vida dos discípulos e da igreja. Eu quero vos lembrar umas coisas importantes. Todos os milagres da Bíblia têm uma missão. Neste caso, além de uma missão, nós vamos ver princípios que nos ensinam como enfrentar e vencer crises chamadas tempestades. Portanto, cabe ao altar da igreja orientar o povo do Senhor, porque existem no mínimo 3 tipos de tempestades que normalmente o ser humano enfrenta. Primeiro tipo, situações tempestuosas, quando as circunstâncias se levantam contra. Às vezes, na nossa vida, tudo parece que dá errado, tudo parece que está contra. Situações, circunstâncias se levantam que nós estamos chamando de situações tempestuosas. Vejamos como diz em Provérbios de Salomão 1:27. O sábio diz assim: em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando nos chegar o aperto e a angústia. Ele está dizendo que todo ser humano é passível de passar por tempestades, de passar por redemoinhos, de chegar a ter apertos, de chegar a ter angústias. Portanto, estas são as situações tempestuosas. Segundo, relações tempestuosas que passam por tempestades e por crises. Quando uma família começa a brigar, quando existem atritos dentro de uma família, isso são relações de crise, são relações tempestuosas. Às vezes são pais contra filhos, são filhos contra pais, é marido que se levanta contra a esposa e a esposa que se levanta contra o marido. São amigos, são parentes. Veja como o salmista diz nos Salmos 38, 10 e 11. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Então, às vezes, são os próprios parentes que, quando uma pessoa passa por um problema, ele se afasta, gerando relações tempestuosas. Terceiro, tempestades emocionais. Às vezes a pessoa vive por fora com um sorriso, mas por dentro há um inferno e a vida é totalmente um estresse. Há pessoas que vivem tempestades secretas. Ninguém sabe, ninguém viu,
mas lá dentro da sua vida emocional está paralisada pelo medo. São pessoas que são vencidas pela culpa, pelos seus medos do passado. São pessoas cheias de ira, consumidas por preocupações que eu chamo as tempestades da vida. Então são situações de tempestades, relações de tempestades, emoções com tempestades. A Bíblia mostra 3 coisas a respeito dessas tempestades. Tempestades e crises são inevitáveis. Todos nós vivemos neste mundo diabólico, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por tempestades. Tiago deixa isso bem ensinado em Tiago 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e o passardes por várias provações. Ele não disse, se você passar, ele disse, você vai passar, é inevitável. No versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, então é inevitável, ou seja, passamos ou estamos passando ou passaremos. Todas as coisas da vida, além, naturalmente, de você entender que elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis. De repente surge uma crise, surge uma tempestade, de repente surge um problema no emprego, de repente um problema na família, de repente há um problema financeiro. É inevitável e é imprevisível. É por isso que as pessoas que não têm a certeza e a confiança em Deus procuram a astrologia, a cartomancia, a leitura das mãos, os búzios, para ver se eles podem mostrar o que é imprevisível. Ninguém poderia ter a ideia de como esta tragédia que se abateu sobre o nosso país, com aquele voo 1907 da Gol, tranquilo sobre uma mata para chegar a Brasília, e de repente o avião veio na contramão, na mesma altitude, o abate. 154 pessoas morreram. E isso é imprevisível. Olha a dor que o Brasil está vivendo, né? A corrupção, agora a situação dessa carne podre que nós estamos consumindo. Aquele acidente que teve do pessoal de Chapecó foi uma tempestade que chegou sem avisar. O comandante do avião tinha milhares e milhares de horas de experiência, era um checador, mas imprevisivelmente um avião, né, cai e aquelas pessoas morrem. Você percebe o que eu estou dizendo? Tempestades são imprevisíveis, tempestades são imparciais. Vejamos em Mateus 5,45, que diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. As tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis e são imparciais. Elas tanto acontecem com gente boa como com gente má, com cristãos e não cristãos. Então, qual é a diferença que existe entre um cristão e um não cristão perante essas tempestades? É isso que eu quero lhe dizer. Olha, o que disse Malaquias 3:13, 14, 16, 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembrando do seu nome. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se existe uma diferença e se tempestades são inevitáveis e imprevisíveis e são situações que chegam sem sinalizar, então qual e como nós, como cristãos, vamos ver a diferença que Deus diz que coloca na vida de quem é justo e de quem não é justo? Eu queria abrir um parêntese para explicar essa mensagem. É que muitas pessoas pensam que a tempestade só vem quando a pessoa está em pecado e em desobediência. Isso não é verdade. As pessoas dizem o que deve estar passando por uma luta, deve estar pecando, deve estar em desobediência. Não. Segundo Mateus 8:23, o que mostra: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade,
de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Amados, esta situação ocorreu quando os discípulos estavam em obediência a Jesus, não é verdade? E eles não estavam em pecado, como Jonas, que disse: eu não vou, eu vou para lá, quando Deus disse: vá para cá, e teve uma tempestade. Não, Jonas estava em desobediência, mas os discípulos não estavam. Eles estavam exatamente onde deveriam de estar, com Jesus no barco. Então, o que é que nós começamos a compreender destes ensinamentos da graça de Deus? É que aqui na terra não é o céu, e aqui na terra as coisas não são perfeitas, há erros e há lutas. Então, as tempestades são inevitáveis, imprevisíveis e imparciais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Amém?